galera, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, nós hoje iremos continuar a nossa batida do módulo de redação. Como eu prometi a vocês, nós vamos ter diversas aulas para poder trabalhar isso. Só que é o seguinte... Você deve estar até sentindo assim, poxa professor, já fizemos algumas aulas e demorou pra caramba para ter esta aula especificamente. Demorou porque na verdade eu tenho que seguir aqueles comandos de todos os cursos que eu trabalho, porque eu trabalho muito, trabalho em vários cursos. Agora, não se preocupe, porque a gente sempre vai ter um parâmetro para poder estudar. Agora, você já está até mais ou menos preparado, porque nas primeiras aulas eu tomei a preocupação, na verdade, tive uma preocupação, quase que não sai, né? Tive uma preocupação de poder trabalhar o iniciozinho da redação para que você soubesse como produzir, caso você não tivesse facilidade. Então, o que a gente viu? A gente viu a introdução, nós vimos a argumentação e a conclusão. Então, eu tenho certeza absoluta que você já consegue produzir bem um texto. Agora, se você aprendeu aquela estrutura facilitadora, talvez você ainda esteja capengando, eu disse talvez ainda esteja capengando, na hora de produzir o texto como um todo. Porque alguns defeitos ainda vão ficar, mas o nosso objetivo não é uma nota 6, não é uma nota 7, o nosso objetivo é uma nota 10. Então a gente tem que aparar as arestas para que esse texto chegue à perfeição. E aí é o seguinte, muitas das vezes você comete erro de coesão e coerência. Às vezes o aluno fica até meio sem entender, mas como assim erro de coesão e coerência? A coesão ela está atrelada à estrutura daquele texto. Então é a ligação de uma frase a outra, de um período a outro, de um parágrafo a outro. É assim que vai funcionar. A gente está falando de estrutura, muitas das vezes até de uma palavra a outra. Então basicamente eu estou falando de estrutura. Agora, quando a gente fala de coerência, eu estou falando de sentido, de ideias. E é óbvio que uma está interligada à outra. A coesão, ela acaba trabalhando em prol da coerência. Não significa que é basicamente um texto coeso, terei um texto coerente. Não significa isso, mas é óbvio que se o texto está coeso, facilita na coerência. Pode ser que o camarada cometa erros, produza um texto coeso e ainda assim esteja coerente, mas não é o normal. O ideal é eu ter o texto coeso e coerente. Vamos parar de enrolação, né, Sidney? E vamos direto ao que interessa. Então vem aqui comigo. Nossa aula hoje, que é de coesão e coerência, vai falar primeiramente do texto. Aqui eu botei um conceito de texto, mas eu também vou te apresentar um outro conceito. Vamos primeiro a este conceito. Um texto é um conjunto de parágrafos formado por um conjunto de frases, formadas por um conjunto de orações, formada por conjunto de palavras. Na verdade, a palavra texto vem do latim testum, que significa tecido. E um texto é basicamente isso daqui, ó, um tecido. Você pode não estar vendo daí, vou até chegar mais próximo, mas a minha camisa, que é formada por um tecido, bem de pertinho, você consegue perceber esse desenhozinho que eu fiz aqui no quadro, porque o texto é isso. Esse conjunto de parágrafos, esse conjunto de frases, esse conjunto de orações, esse conjunto de palavras, é isso daqui. Mas esse espacinho que há aqui no meio são as famosas entrelinhas. É aquilo que define o entendimento total do texto. Porque vamos ser sinceros, eu pego um texto e te dou. Vamos supor que você esteja aí agora com um amigo ao seu lado. Será que os dois vão interpretar da mesma forma qualquer tipo de texto? Eu digo que não. Porque cada um é um ser individual, cada um tem um conhecimento de mundo, cada um tem uma vivência. Então essas entrelinhas é para eu interpretar
de acordo com o meu conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, se o meu objetivo é produzir bem um texto e também interpretar bem qualquer tipo de texto, o que eu tenho que começar a fazer? Eu sempre digo, depende mais de você do que de mim. Depende mais de você, aluno, do que de toda a estrutura de um curso ou de um colégio. Você tem que começar a fazer o quê? Ler. Não adianta. Se você quer interpretar, se você quer produzir, como é que você vai interpretar bem se você não está lendo? Como é que você vai produzir bem se você não está produzindo? Não é de uma hora para outra. Ah, eu aprendi, pronto, acabou. Gente, vamos parar para pensar. Será que se os professores de qualquer disciplina parassem de dar aula e ficassem 5 anos, será que eles iam continuar no mesmo ritmo? É claro, é como andar de bicicleta. Aprendeu, não se esquece mais, mas ia ficar enferrujado. Você é a mesma coisa, então você tem que praticar. E aí é o seguinte, para eu poder entender bem qualquer tipo de texto, eu tenho que começar a ler bons livros, a escutar boa música, a ver bons filmes. Quanto mais velho, mais experiência se tem, tudo isso conta. Poxa, Cidinho, mas eu tenho deficiência da época da escola, eu tenho lacunas de aprendizagem. O que eu vou fazer? Você vai começar a ler pelo menos essas revistas importantes que tem para concurseiro. Você vai pegar a Época, a Veja, a Caros Amigos, vai pegar a Carta Capital, tem que ler isso daí. Jornal, antigamente eu pensava que era uma revista, mas é um jornal, a Le Monde Diplomatique, que é mensal. Você vai pegar e vai ler isso daí sempre. São bons textos, falam dos assuntos vigentes da sociedade. Então, além de ampliar o conhecimento de mundo, você ainda vai se deparar com excelentes textos, meu companheiro. Sem contar que, além de te auxiliar na aula de língua portuguesa, na aula de redação, ainda vai te auxiliar num concurso de atualidade. Então, vá por mim e siga a dica, tranquilo? Agora vem aqui comigo. A conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. Então, o que é a coesão? É a ligação de tudo. E aí vamos começar a perceber como é que a parada funciona. Olha aqui, meu companheiro. Como eu disse a vocês, a palavra do latim, né? A palavra texto vem do latim testum, que significa tecido, como eu acabei de mostrar. Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido, ou entre as informações, de modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico. Então, vamos lá. Dizemos que um texto está sem coesão quando suas ideias não estão claramente relacionadas. E aí se liga só. Eu coloco assim, ó. Brisa, suave, areia, coqueiro. Aí, você está vendo que está jogado. Está jogado, não está jogado? Esse texto, ele não está coeso. Porém, ele está o quê? Coerente. Lembra que eu falei que é possível ter um texto coeso e incoerente? Mas também é possível ter um texto coerente e não estar coeso. É o caso aqui. Eu tenho estruturas que estão soltas, que estão jogadas. Não fiz a ligação dessas estruturas, porém elas remetem a uma ideia maior, que é a ideia de quê? De praia. Isso daqui faz eu lembrar de praia. Agora imagina o seguinte, eu coloco assim, ó. Eu não simpatizo com a Atadolfa. Ponto. Gente, por sinal, a Atadolfa é aquela empregada do Conde Terra Nova, do episódio do Chapolin, lembra? Que o Conde Terra Nova sofria de cleptomania, e aí o Chapolin tinha que tomar uma pílula de nanecolina. Então, uma homenagem aí, né, Chapolin, né, Roberto Bolanhos foi. Então, mas esquece pra lá, que papo chato não tá nem, né, não é pra agora não. Então vem aqui comigo, ó. Eu não simpatizo com a Atadolfa. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda quando eu
preciso. Caramba, observa, eu tenho aqui um período, eu tenho aqui outro período, estes períodos estão ligados, a gente tem uma estrutura em que a gente apresenta verbos, pronomes, substantivos, ou seja, o texto está o quê? Coeso, diferente do de cima. O de cima é um texto não coeso, porém é um texto o quê? Coerente. Agora embaixo, é um texto que está coeso. Afinal de contas, eu não simpatizo com a Atadolfa. Ela quem? A Atadolfa é bonita, simpática e sempre me ajuda quando eu preciso. Agora, o texto, apesar de ser coeso, é um texto incoerente. Afinal de contas, como é que eu posso não simpatizar com a Atadolfa se ela só tem atributos positivos? Ela é bonita, ela é simpática e o pior, sempre me ajuda quando preciso. Então não faz sentido eu dizer que eu não simpatizo com a Atadolfa. É óbvio que eu tinha de gostar da Atadolfa. É ou não é verdade? Então é isso que eu estou falando para você, meu companheiro. Eu tenho a possibilidade de ter o texto coeso e coerente. Mas se eu der mole, eu posso criar um texto que está até coeso, porém vai se apresentar o quê? De forma incoerente. E aí vamos visualizar como é que o processo funciona. Olha aqui o primeiro exemplozinho que a gente vai trabalhar. Um texto como um todo, destaquei aqui algumas palavras para a gente poder perceber a relação da coesão textual, em que até agora eu não mencionei quais os tipos, eu simplesmente falei de coesão textual, que é a bagagem que você traz da época da escola. Então observa aqui, os alunos chegaram cedo, mas a porta estava fechada. E aí observa que esse mais, ele é uma conjunção adversativa. No nosso material de hoje, no decorrer da nossa aula, eu ainda vou falar com mais calma sobre as coesões que nós vamos trabalhar. Nós temos a coesão, a princípio, referencial e a coesão sequencial. O que é a coesão referencial? É quando eu tenho um termo e este termo vai fazer referência a um outro termo. Normalmente é para evitar a repetição dos termos. Afinal de contas, se eu estou falando, se eu estou trocando uma ideia no dia a dia, se é um bate-papo, ou seja, linguagem oral, o que acaba acontecendo? Eu posso várias vezes repetir o mesmo termo, que isso não vai causar estranheza. Você não vai estranhar, vai falar, que papo esquisito, o camarada fala toda hora a mesma palavra. Não, você não vai falar isso, porque você nem vai estranhar. Agora, se eu pego um texto e eu começo a repetir várias vezes aquele termo, eu começo a demonstrar que tem pobreza de vocabulário. Agora, além desta coesão referencial, nós temos também a coesão sequencial. E o que seria isso a princípio? Nós vamos massificar ainda hoje. O que seria isso? É a sequência das ideias. Basicamente, as conjunções. E eu digo sempre para o meu aluno, se você quer aprender a produzir bem um texto ou a interpretar bem um texto, o coringa aí da gramática para você é a conjunção. Afinal de contas, como é que eu vou produzir bem uma redação se eu não sei indicar causa, oposição, consequência, finalidade, explicação, conclusão? Então eu tenho de saber, porque isto vai fazer parte da coesão sequencial, ou seja, a sequência das ideias que eu quero empregar no meu texto. E aqui a gente já começa com uma delas. Quando ele coloca uma conjunção adversativa, entenda o que está acontecendo aqui. Ó. Os alunos chegaram cedo, mas a porta estava fechada. Caramba! Os alunos, eles foram para um local. E por que eles foram cedo? Esperando entrar logo. Só que, olha só, esse mais, ele quebra a expectativa. Porque se o camarada foi cedo, ele foi cedo para poder, por exemplo, sentar na cadeira que ele queria, para poder sentar logo ali na frente, mas a porta estava fechada, ou seja, quebrou a expectativa daquele camarada e indicou ou não indicou uma adversidade, indicou ou não indicou uma oposição de ideias, indicou. Aí se liga, decidiram então. Decidiram, este verbo aqui,
está fazendo referência a quem? Está fazendo referência aos próprios alunos. Eu não precisei dizer que os alunos decidiram. O próprio decidiram já me mostra que só pode ter sido quem? Os alunos. Aí ele coloca um então. E o então é uma conjunção que indica o quê? Indica o quê? Indica conclusão. Então aqui eu tenho uma conjunção conclusiva. Conjunção conclusiva. Passar na secretaria a fim de descobrir o que aconteceu. E aí se liga, esse a fim de, olha o a fim separado. Cabe lembrar que o a fim junto, ó, a fim junto, né, o a fim de junto, ele indica afinidade. E o afim separado, ele indica sempre, ó, o afim de separado indica sempre finalidade. Eu digo, a língua portuguesa e o latim são matérias afins. Ou então eu digo assim, o português é uma matéria afim do latim. Pô, o português está querendo pegar o latim? Claro que não. Ou seja, é uma matéria que possui afinidade, porque vem do latim. Então, o português é uma matéria afim do latim. Afim junto, porque indica afinidade. Agora eu digo assim, ó, Pedro estudou a fim de passar na prova da Polícia Federal. Ele estudou para passar, ou seja, o que a gente está trabalhando? A finalidade, o intuito, o objetivo que ele possui. E aqui aconteceu a mesma coisa. Essa estrutura aqui indica uma finalidade. Então, olha as ideias que estão sendo apresentadas nesse texto. Primeiro, uma ideia de oposição, de adversidade, depois uma ideia de conclusão e agora uma ideia de finalidade. E vamos entender o porquê. Os alunos chegaram cedo, mas a porta estava fechada. Caramba, é normal o aluno chegar e a porta estar fechada? Não, não era normal. Então, o que acabou acontecendo? Eles decidiram passar na secretaria. Se eu chego para ter a aula e a porta que normalmente está sempre aberta ali para mim está fechada, eu concluo, diante disso, que eu devo fazer o quê? Passar na secretaria. Para quê? Para descobrir o que aconteceu. Olha só que coisa. No caminho, os discentes, quem são os discentes? Os próprios alunos. Olha só que bonito. Olha só que bonito. O camarada não precisou escrever mais uma vez a palavra aluno. Ele colocou uma palavra que possui um certo grau de semelhança com a palavra aluno. Ou seja, de certa forma, um sinônimo. Os discentes encontraram a diretora, a qual quem? A diretora. Lhes disse que o professor estava doente. Então, preste atenção aqui nesse verbo, disse. Nesse contexto, quem diz alguma coisa a alguém. Quem foi que disse? A diretora. Então, a diretora é o sujeito. E o que ela disse? Ela disse que o professor estava doente. A quem? A eles. O lhes aqui. E quem é esse lhes? Os alunos. Então, observa um texto completamente coeso e coerente. E nós trabalhamos aqui a coesão referencial, um elemento fazendo referência ao outro, e trabalhamos a coesão sequencial, porque nós trabalhamos as sequências de ideia, adversidade, oposição, finalidade, conclusão, papapá, tudo isso daí. Tranquilo, meu companheiro? Vamos continuar a nossa brincadeira aí, ó. Olha as dicas que nós vamos colocando aí, ó. Nas provas de redação, os candidatos são frequentemente penalizados por não empregarem palavras que marquem a transição entre suas ideias ou parágrafos distintos. Viram o que a gente colocou aqui, não viram? Aí você vai fazer o seguinte, você vai lembrar daquela aula de argumentação e vai lembrar da aula de conclusão. Aí você lembra que eu disse a vocês que normalmente os 2 ou 3 parágrafos que a gente vai apresentar de desenvolvimento dependem
daquele argumento que nós apresentamos na introdução? Lembra disso, não lembra? E aí lembra o que eu disse a vocês? Se você apresenta 2 argumentos, você tem 2 parágrafos de desenvolvimento, e eu mostrei a vocês que o parágrafo primeiro de desenvolvimento em relação ao parágrafo segundo pode trabalhar uma ideia de continuidade, de soma, ou então a ideia de oposição. É isso daqui. Às vezes, o aluno não está nem aí e ele começa o parágrafo e não coloca uma marca de ideia. Ou então ele se nem banana e marca uma outra ideia. Então você tem de ficar ligado para poder trabalhar isso daqui. Ó. Nas questões de interpretação de texto, o candidato precisa entender os tipos de elementos coesivos e como eles funcionam. Por exemplo, cansei de pegar provas em que o camarada colocava 10 questões. Destas 10 questões, 3 eram relacionadas e direcionadas para o texto. As outras 7 normalmente eram questões gramaticais. Dessas 3 questões, o que ele acabava fazendo? Ele acabava brincando com a coesão referencial e com a coesão sequencial. Ou seja, se o aluno conseguia perceber a quem o elemento estava relacionado, ou então se ele conseguia identificar a conjunção que estava ali, ele já brincava com a resposta de interpretação. Está vendo como redação e interpretação são basicamente o mesmo processo? E aí vamos lá. Como eu disse a vocês, ó. Há basicamente 2 tipos de coesão textual. A coesão referencial aponta para outros elementos no texto a fim de acrescentar novas informações sobre algo que já foi mencionado. Então, quando eu tenho uma coesão referencial, o elemento que está ali dentro do texto, ele pode apontar para alguém que está antes, para alguém que está depois. E dependendo da situação, até pode apontar para alguém que está fora do texto. Agora, quando eu falo de coesão sequencial, o que vai acontecer? Encadeia as ideias no texto, estabelecendo entre elas relações lógicas, como noções de causa, consequência, oposição, finalidade, conclusão e por aí vai. Tranquilo? Então vamos lá. Se liga só no que eu vou te falar. Desculpa ter bebido essa água aqui rapidinho agora, mas ar-condicionado aqui está forte. Se liga só. Recentemente, eu estava dando uma aula para uma galera que ia fazer uma prova interna na Marinha. Era uma prova interna, para não perder o vínculo com a estrutura militar. Um camarada que estava há muito tempo sem estudar, ele disse assim para mim: Sidney, eu sei que as questões de coesão referencial vão cair na prova. E eu já fiz diversas vezes, mas eu sempre fico perdido quando eu pego o texto. Aí o que eu disse a ele? Meu companheiro, se você está trabalhando a coesão referencial, e normalmente essa coesão referencial vai se dar entre o pronome e o substantivo, é sempre assim. O que você vai fazer para facilitar a tua vida? Você vai sublinhar o pronome e envolver o substantivo. Sabe por quê? Se a relação que está exigindo isso daqui para ele é uma relação de prova objetiva e ainda não é a produção textual, pode ser que o camarada fique realmente confuso. O que eu disse a ele? Sublinhe os pronomes e envolva os substantivos. Porque às vezes o camarada coloca um termo na linha 3 e um outro na linha 10, na linha 15. Então vai ficar muito difícil ele achar o referente se ele não marcar, se ele não assinalar ali, se ele não rabiscar todo o texto. Então você tem que aprender a rabiscar todo o texto. Você não tem uma gramática em casa? Diz para mim, você estuda nessa gramática, não estuda? Rabisca ou não rabisca a gramática? Tem que rabiscar. Livro de conteúdo para estudo, meu parceiro, tem de ser rabiscado. Não adianta, minha gramática tá bonitinha. Pô, então você não está estudando. Tem que rabiscar. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Olha o exemplo. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. O aparelho estava com defeito, então a vendedora logo substituiu o presente comprado por seu João. E aí se liga.
Destaquei aqui algumas palavrinhas em outras cores para a gente poder perceber o processo. Ó, primeiro, nós apresentamos aqui a Maria. Então, olha a primeira sentença. A Maria trocou o relógio. Beleza. Nesse contexto, eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito e eu tenho um objeto. Então, a Maria trocou o relógio. Verbo que pede um objeto, verbo transitivo direto. Tranquilo. Maria é o sujeito e o relógio é o objeto direto. Este foi o primeiro período que apareceu. Só que aí a gente tem uma continuidade. Aí observa, apareceu esse que. O que, nesta estrutura, é um pronome relativo, que serve para fazer referência ao termo anterior, relógio aqui no caso. E é para evitar o quê? A repetição. Aí observa, Maria trocou o relógio que seu pai. Aí observa. O que é isso daqui? O seu é um pronome possessivo. E você tem de ficar ligado que o pronome possessivo, e aí observa, se indica posse, da mesma forma que o pronome relativo cujo. Pronome relativo cujo não indica posse? Para ter posse, gente, para e pensa, tem de ter duas coisas. Tem de ter o possuidor e a coisa possuída. Então, quando eu coloco aqui seu pai, o pai é de quem? O pai é da Maria. O pai é da Maria. Está observando? Então, a Maria é a possuidora. E o que é a coisa possuída? É o pai. Então, este pronome possessivo aqui, ó, tá em vermelhinho por quê? Porque ele está fazendo referência a Maria. Mas ele concorda com a coisa possuída. Então fica ligado, meu parceiro. O pronome possessivo, ele faz referência ao possuidor e ele concorda com a coisa possuída. Então vamos lá, ó. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. Esse lhe está fazendo referência a quem também? Está fazendo referência a Maria. Afinal de contas, quem dá alguma coisa a alguém. E quem foi que deu? O pai. O pai deu o quê? O relógio. A quem? A Maria. Tranquilo? Vamos continuar. O aparelho, e aí observa, por que está dessa coisinha aqui, azulzinho? Porque também está fazendo referência a relógio, para não ter de repetir a palavra relógio. Então, ó, o aparelho estava com defeito. Então, a vendedora logo substituiu o presente. Que presente é esse daqui? O presente só pode ser o relógio, comprado por seu João. E aí observa. Tá verdinho. Aí você vai falar assim, ué, mas professor, mas esse seu aí não é um pronome possessivo que tinha que fazer referência a Maria? Não, não. Observa, meu parceiro, esse seu aqui, no final das contas, é como se fosse um pronome de tratamento. A gente não fala assim, ah, seu João, tem como o senhor fazer? Isso daqui é como se fosse senhor, ó. Pelo senhor João, pelo seu João. Então, esse seu aqui é um pronome de tratamento que está fazendo referência ao seu João, ao senhor João, ao João, que é quem? O pai da Maria. Tranquilo ou não tranquilo? Entendeu como é que funciona o processo de coesão referencial? Depois eu vou ensinar para vocês umas nomenclaturas para você também trabalhar isso em prova. Mas o processo é simples. Olha como é que o texto foi entendido e eu não precisei ficar repetindo as palavras. Tranquilo? Então vamos lá. Olha uma observaçãozinha interessante. A elipse de um termo também funciona como elemento coesivo anafórico. Repara, a maior parte daqueles termos estavam evitando o quê? A repetição de um termo que já havia o quê? Aparecido, é óbvio. Porque se eu estou evitando a repetição de um termo, é porque esse termo já apareceu. Até aí tudo bem, não é? Aí o camarada coloca uma estrutura como esta, ó. Comi uma torta de maçã e uma de figo.
O que eu fiz aqui? Ó? Comi uma torta de maçã e comi uma de fígado. Fiz ou não fiz uma elipse do verbo comer. A menina comeu pouco, deixou quase tudo no prato. E aí repara, fiz ou não fiz a elipse da palavra menina? Porque a menina comeu pouco. E quem foi que deixou quase tudo no prato? A menina. Então aqui eu fiz o quê? A elipse da palavra menina. Precisava escrever? Não, não precisava. Porque não atrapalha o entendimento. E é por isso que nós utilizamos a elipse. Para fazer o quê? Uma coesão anafórica, que é evitar a repetição de um termo. Até aí, tudo bem, não é? Então, meu companheiro, agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para você como é que isso funciona em cima de nomenclaturas. Porque até então, o que eu mostrei a você, você faz desde a época do ensino fundamental. Vamos ou não vamos dificultar um pouquinho mais agora? Vamos dificultar. E aí se liga. Quando a gente fala de coesão referencial, eu tenho a coesão endofórica e eu tenho a coesão esofórica. A coesão endofórica, ela vai trabalhar o quê? A ligação de um elemento ao outro dentro do texto. E quando eu falo da coesão esofórica, ela trabalha para fora do texto. Afinal de contas, endo, é só lembrar da aulinha de biologia. Lembra do endoesqueleto, o esqueleto dentro do corpo? Lembra do exoesqueleto, o esqueleto fora do corpo? Aqui é a mesma coisa. Então, o elemento endofórico é o elemento dentro do texto. E aí você para e pensa, se eu sou um elemento que estou dentro do texto e vou fazer referência a um outro elemento que também está dentro do texto, não tem como eu fazer referência a mim mesmo, porque a própria expressão já diz que é a ligação de um elemento a outro. Então, o que eu vou fazer se eu estou dentro do texto? Ou eu vou fazer referência a um termo anterior ou a um termo posterior. Entendeu o processo? Vou fazer referência a alguém que já apareceu ou a alguém que ainda vai aparecer no texto. Então, observa aqui, ó. Quando eu tenho essa relação de fazer referência a alguém que já apareceu, eu vou chamar de elemento anafórico, porque ele vai fazer referência a termo anterior. Observa como é que isso daqui funciona. João era casado com Maria. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje ambos vivem separados. Para eu não ter de ficar repetindo toda hora a palavra João e Maria. Se fosse na fala, até poderia. Eu poderia chegar e dizer assim, ó, João era casado com Maria. Ontem João viu Maria aos beijos com outro homem. Hoje João e Maria vivem separados. Podia ter feito isso, mas não ia demonstrar uma pobreza de vocabulário. Então, para isso, eu vou utilizar elementos que vão fazer uma referência. Então, aqui, ó, João era casado com Maria. Vou até assinalar. João, primeiro personagem, Maria, segundo personagem. Tem algum elemento do texto que faça uma referência direta a João? Tem. O ele. Quem é o ele? Só pode ser quem? O João. Então aqui, ó, o ele faz referência a João, que está antes no texto. Por isso, uma referência anafórica. Agora, tem algum elemento que faça uma referência direta a Maria? Tem. No caso, o a. Ele a viu. Viu quem? A Maria. Então, esse a é um pronome demonstrativo que faz referência a quem? Faz referência a Maria. E aí tudo bem. Agora, tem algum outro elemento que faça referência ainda? Tem. Ambos. Ambos, no caso, faz referência aos dois, que também estão o quê? Antes no texto. Então, o que a gente fez aqui? Referências anafóricas. Vamos ser sinceros. Isso é fácil ou é difícil? Isso é muito fácil. Agora, o camarada, como eu disse a você, pode tentar te dificultar. Pode colocar um termo na linha 3 e outro na linha 10. Mas se você tiver calma e atenção, você vai achar, porque o elemento está dentro do texto. Agora, em provas, vamos supor, o camarada resolve criar uma prova. Ele pode destacar esse A e perguntar qual é o referente dentro do texto. Basicamente, você vai conseguir fazer facilmente. Ou ele pode utilizar a nomenclatura e perguntar se o termo destacado é um pronome referencial que faz coesão anafórica. Se está fazendo a referência ao termo anterior, está certo. Aí se liga só no próximo exemplo.
Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. Normalmente, pelo coletivo imaginário, o que a gente vai pensar? Que o Neymar é o craque. Mas aí se liga, eu fiz uma sacanagem aqui utilizando os pronomes demonstrativos. Porque o pronome demonstrativo, em provas, ele tem uma função importantíssima, que é a função do posicionamento. Ele também serve para falar de uma relação temporal, mas basicamente nós o utilizamos numa relação espacial. Então o que vai acontecer? O pronome este, esse e aquele vão ter um posicionamento. O este vai ficar próximo do emissor, o esse próximo do interlocutor e o aquele distante de ambos. Então, em cada ato de comunicação, o que eu sempre tenho? Emissor, que é quem fala, e receptor, interlocutor, que é quem ouve e decodifica e interpreta a mensagem. Então, eu serei o emissor e você que está em casa será o interlocutor. Então, eu vou falar sobre esta caneta. Eu digo assim, ó, meu companheiro, esta caneta é vermelha. Por quê? Porque está comigo. Agora, se eu der na sua mão, ó, segura, pá. Aí eu digo assim, ih, meu companheiro, essa caneta é vermelha. Comigo esta, com você essa. Aí eu jogo longe, ó. E lá, ó, aquela caneta é vermelha. Entendeu o processo, né? Só que aí se liga. Se o este é próximo do emissor e o aquele distante de ambos, se liga como é que o camarada vai trabalhar na prova para a gente. Normalmente, pela tradição gramatical, ele não vai ficar apresentando 3 elementos anteriores, ele vai apresentar 2. E se ele apresenta 2, eu não vou ter o elemento intermediário, eu só vou ter o elemento mais próximo e o mais distante. O mais próximo vai ser quem? O este. E o mais distante? O aquele. Então aqui, ó, eu coloquei o este e o aquele. O este fala do elemento mais próximo. Quem é o elemento mais próximo? O Negueba. E quem é o elemento mais distante para o aquele? É o Neymar. Então, gente, neste texto, o craque é o Negueba. E o pereba é o Neymar. Viram o processo? Interessantíssimo, não é? Agora, o elemento catafórico vai fazer o contrário. Se o anafórico apontava para o termo anterior, o catafórico vai apontar para o termo posterior. Então, olha o exemplo aqui. Ele jurou aumentar o salário dos professores. O prefeito Eduardo Paes. Cadê? Tem que perguntar para a galera aí se recebeu. Então, olha só. Ele jurou. Ele quem? O prefeito Eduardo Paes. Então, ele está apontando para um termo que aparece depois. Então, é referência catafórica. Olha aqui. Dele eu só quero a pensão dos meus filhos. Romário. O termo dele está fazendo referência a quem? Está fazendo referência a Romário, que também apareceu o quê? Depois. Então, meus companheiros, isso é muito tranquilo. Agora, o bicho pega quando a gente trabalha com um elemento que aponta para fora do texto. E aí observa. Elementos exofóricos. Ó, como eu disse a vocês, o exo vai falar do elemento fora do texto. Então, ó, um elemento do texto vai fazer referência a um outro elemento fora do texto. Olha como é que isso funciona. Está vendo esse primeiro exemplo aqui? Eu coloco assim, ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Nessa estrutura, diz para mim, o ele tem algum referente aqui dentro do texto? Não, não tem. Está apontando para fora do texto. E o eu? Tem algum elemento aqui dentro do texto? Não tem. Então está apontando o quê? Para fora do texto. Então são 2 elementos exofóricos. No ele, ainda dá para a gente fazer uma pequena interpretação e dizer que é um elemento masculino, porque é ele. Eu não sei quem é, mas eu sei que é um elemento masculino. Agora o eu, além de não saber quem é, eu sequer consigo dizer se é masculino ou feminino, porque o eu serve tanto para homem quanto para mulher. Agora, vamos criar um contexto para que você possa entender. Porque o negócio é o seguinte, quando eu falo de elemento exofórico, o camarada pode chamar isso daqui de elemento deítico,
E pode chamar isso daqui também de elemento Deixe. Aí o aluno fica desesperado. Mas no final das contas, é basicamente a mesma coisa. Porque se está apontando para fora do texto, não tem como eu dizer quem é o referente, a não ser que eu tenha um contexto. Então, estes elementos aqui, ó, o elemento exofórico, deítico, deixe, que é a mesma coisa, no final das contas, eles dependem de um contexto para que eu consiga dizer quem é o referente. Então, imagina o seguinte, imagina a minha camisa, ela não é preta, ela é azul. Talvez não dê para perceber daí. Mas vamos supor que você esteja com a camisa preta. Aí eu digo assim, tá aqui, ó, a Tadolfa, você que está em casa, está com a camisa preta, aí eu digo assim para a Tadolfa, ó, ele usava uma camisa preta, bem apertada. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Aí eu te digo, nesse momento que eu estou conversando com a Tadolfa, falando de você que está em casa, quem é o eu que está ali? Só pode ser o Sidney. E quem é o ele? Só pode ser você que está em casa. Entendeu o processo? Para a gente poder massificar, olha o próximo. Eu coloco aqui, amanhã eu faço aniversário. Aqui também tem elementos exofóricos. De cara a gente já percebe o eu, porque não tem referente, aponta para fora do texto. Mas eu também tenho o amanhã. Afinal de contas, numa frase como essa, eu não sei quem é que está fazendo aniversário, e eu também não sei quando. Que amanhã é esse? Porque toda data indeterminada é um elemento exofórico. Afinal de contas, que amanhã é esse? Não sei. Então, ó, amanhã, ontem, hoje, se não tiver um referente, é elemento exofórico. Se o referente não estiver dentro do texto, não adianta. Agora, para a gente poder entender a relação de contexto, eu chego e digo assim para você, ó, amanhã eu faço aniversário. Aí você vai olhar no seu relógio e vai falar assim, ih, hoje é dia 2, então amanhã é o quê? Dia 3. E o Sidney, quem é? É o camarada que está fazendo aniversário. Então o eu é o Sidney e amanhã é dia 2, 3, alguma coisa assim. Tá entendendo? Por exemplo, eu faço aniversário dia 28 de fevereiro. Se quiser mandar um presente, tamo junto, tá? Agora, olha a próxima. Eu te amo. O eu tem referente aqui dentro do texto? Não. O T tem referente dentro do texto? Não. Então não sei nem quem ama, nem quem é a pessoa amada. Os dois apontam para fora do texto. Isso significa que é referência exofórica. Para você poder dizer quem é o referente, somente diante de um contexto. Então imagina o seguinte, eu chego para você e olho no fundo dos teus olhos e digo, eu te amo. Olha, olha. Então olha só, quando eu digo eu te amo, quem é o eu? Sidney. E o T? E o pronome T? É você, que está em casa. Entenderam o processo? Então isso daí não é nenhum bicho de 7 cabeças. É super tranquilo. Agora, além desses processos aí de referência, normalmente, de pronome com substantivo, a gente tem de substantivo com substantivo também. Então aqui, a gente vai trabalhar o hiperônimo e o hipônimo. Aí, olha o que eu vou te dizer. Nem sempre você precisa trabalhar exatamente com uma palavra que seja um sinônimo muito próximo. Porque sinônimo perfeito não existe. Afinal de contas, se houvesse um sinônimo perfeito, não teria por que ter aquela palavra. Agora, eu tenho assimilações, eu tenho processos próximos que vão fazer parte do mesmo campo semântico. Exatamente como aquele exemplo que a gente colocou logo no início, brisa suave, coqueiro, areia, coisa e tal, que fez a gente pensar numa coisa maior, que era a praia. Então aqui vai ser trabalhado algo bem parecido. Nós vamos trabalhar o hiperônimo e o hipônimo. Isso também cai em prova. O nome é horroroso, mas o processo é simples. Ó. Hiper, coisa grande. Então, se é coisa grande, vai expressar o quê? O termo geral. E hipo, é coisa pequena. Então, se é coisa pequena, vai expressar o quê? O termo específico. Então, observa aqui comigo. Carro, Corsa, Gol e Fusca. Médico, pediatra e cardiologista. Onde é que está o geral? Onde é que está o específico? O geral está aqui, carro e médico, e o específico, aqui, ó, Corsa, Gol, Fusca, pediatra e cardiologista. Tranquilo. Aí eu te pergunto,
E peixe? Peixe é geral ou é específico? Aí tem aluno que está dizendo assim, é geral, Sidney. Agora tem aluno que está falando assim, é específico. Mas, gente, é geral ou específico em relação a quê? Não tem elemento para poder comparar. Eu só posso dizer que carro é geral porque eu tenho Corsa, eu tenho Gol, eu tenho Fusca para poder comparar e dizer que aqui são específicos em relação a esse. Eu só consigo dizer que pediatra é um termo específico porque eu tenho um médico para comparar e dizer que é geral em relação a ele. Agora, peixe, é geral ou específico em relação a quem? É claro que eu posso criar a situação. Então, por exemplo, eu coloco aqui agora, ó, sardinha. Pobre é foda, né? Desculpa o palavrão, mas o primeiro peixe que eu pensei, eu sempre penso na sardinha. Então vamos lá, ó. Peixe, sardinha. E aí se liga só. O peixe em relação à sardinha só tem como ser o quê? Geral. E sardinha só tem como ser o quê? Agora, específico. Mas esse peixe só pode ser geral? Vamos lá. E se eu botar aqui, ó, alimento? O peixe em relação ao alimento, ele vai ser geral? Não, ele vai ser o quê? Específico. E o alimento? O alimento agora ele é o quê? Ele é geral. Agora, meu companheiro, essa sardinha vai ser sempre específica? Eu só tenho um tipo de sardinha? Não, eu tenho vários tipos. E agora eu vou testar você, mulher que está em casa. Sabe qual é a melhor sardinha que tem para fazer frita? É a sardinha maromba. Pode pedir lá para o peixeiro. É uma sardinha que quase não tem espinha. Então, olha aqui, ó. Sardinha maromba. Agora, a sardinha em relação à sardinha maromba é geral. E a sardinha maromba é específico. Tranquilo, meu companheiro? Belezinha? Show de bola? E aí é o seguinte, anota aí, você que está em casa, uma observação. Por favor, anota uma observação. Eu vou ditar, tá? É rapidinho. Então anota aí. Não existe geral ou específico. Ponto. Haverá sim, vírgula, a partir de um contexto. Ponto. Assim, aquilo que era pequeno poderá se transformar em algo enorme. E eu te pergunto, você já viu algo pequeno se transformando em algo enorme? Vou te mostrar agora, ó, algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Ou seja, quando a partir de um contexto eu transformo um termo específico num termo geral. Show? E aí é o seguinte, deixa eu apagar aqui agora. E vou dizer por que eu utilizei isso, gente. Observa. Eu coloco assim, ó, alimento, legume, batata e morango. Aí eu te pergunto, como um todo, na sequência, o texto está coerente ou incoerente? Aí você vai falar, está incoerente porque morango não é legume, morango é fruta. Beleza. Então vamos corrigir. Aí aqui agora, eu vou botar um tipo específico de batata. Eu vou botar batata de Rocha Miranda, a melhor batata do Brasil, batata do Július Batata, melhor que tem. Agora, observa, está coerente e está coeso. Por quê? Alimento, ó, presta atenção, batata de Rocha Miranda é uma batata, batata é um legume, legume é um alimento. Aí você olha, batata de Rocha Miranda é um legume? É também. Batata de Rocha Miranda é um alimento? É também. Batata é um alimento? É. Então, olha só, o processo está cíclico. Mais ou menos como funciona a redação
do teu concurso público e a forma de correção. Lembra que eu disse que o camarada às vezes olha o teu primeiro parágrafo e depois ele vai para o último, ou então ele vai para o terceiro parágrafo para ver se está havendo uma coerência nas ideias que estão sendo apresentadas? Beleza. E aí se liga, eu vou te perguntar, esta estrutura, imaginando isso como um texto, partiu do geral para o específico ou do específico para o geral? Partiu do geral para o específico. Porque é assim que tem de ser a sua redação no concurso público. Geralmente, quando o camarada parte do específico para o geral, é um texto jornalístico. Então, imagina o seguinte, imagina uma jovem no centro do Rio, comum, sendo assaltada. Comum. Aí, no susto, ela puxa a bolsa. E o camarada lá, o trombadinha, não sei se é politicamente correto falar, mas o meliante, sei lá, ele no susto, porque estava drogado, ele enfia uma faca na menina, gira, puxa, e a menina cai no chão estrebuchando e falece, morre. O jornalista vai fazer o quê? O jornalista, ele vai primeiro começar no fato. Então ele vai falar que uma jovem foi assaltada, na verdade uma jovem foi morta numa tentativa de assalto no centro do Rio de Janeiro. Aí para deixar mais triste ainda, ele vai falar assim, ó, deixou para trás marido e 7 filhos. E depois ele vai falar de quê? Da violência na cidade do Rio de Janeiro. Então primeiro ele usou um fato para depois falar da violência. Então, ele utilizou primeiro um termo específico para depois falar do quê? De um termo geral. Você, na tua redação do concurso público, já sabe que primeiro você vai falar do termo geral e depois você vai especificar para utilizar aquilo como força para a tua ideia central. Então, primeiro você fala de violência para depois você falar, por exemplo, da relação de assaltos que está havendo no centro da cidade do Rio de Janeiro. Tranquilo? Beleza? Entendeu como é que funciona? Então vamos continuar nossa brincadeira aqui agora, ó. Agora a gente vai começar a trabalhar a conjunção não, né? A coesão sequencial e perceber todo mundo que vai trabalhar em prol disso, ó. As conjunções, que são, na verdade, o principal elemento, né, é a conjunção. Eu tenho as preposições e também as locuções conjuntivas e prepositivas, porque elas, no final das contas, elas vão estabelecer relações lógicas entre as ideias, ou seja, vão jogar um sentido. Olha o exemplo. Caso precise de mim, telefone. Olha quem eu tenho aqui. O termo caso. Dá ou não dá uma ideia de condição? Então, ó, dá uma ideia de condição. Você vai ligar para mim de qualquer forma? Sem precisar? Não. Mas, ó, caso precise de mim, telefone. Então não é para ligar por besteira, é caso precise de mim, telefone. Então eu criei uma condição para a realização de uma coisa, que é o ato de telefonar. Agora aqui, ó, assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Então, ó, assim como. Se o caso aqui dava uma ideia de condição, o assim como vai dar uma ideia de comparação. Como assim, Sidney? Assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Então, o Brasil cresce da mesma forma que crescem, né, no final das contas, outros países latino-americanos. Nós estamos comparando o Brasil a outros países latino-americanos. Agora é o seguinte, nós vamos trabalhar aquilo que normalmente mais cai. Não significa que as outras relações de sentidos devam ser esquecidas. Não, muito pelo contrário, você tem de estar, ó, afiado em tudo. Mas quando a gente fala da relação de causa e consequência, é comum isso ser trabalhado. E aí se liga só. Olha o exemplo que a gente tem aqui para poder trabalhar essa relação de causa e consequência. Na primeira estrutura tem bebi tanto que
passei mal. Tá vendo esse aqui? Você já deve ter aprendido comigo na aula de conjunções subordinativas adverbiais no curso básico, que toda vez que eu tenho um que, eu tenho que ficar ligado que ele pode direcionar para uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva ou uma oração subordinada adverbial. Afinal de contas, esse que pode ser uma conjunção integrante, um pronome relativo ou uma conjunção consecutiva. E aí se liga, se aqui a gente está trabalhando causa e consequência, é bem provável que eu esteja falando aqui de uma conjunção consecutiva. E como é que eu tenho certeza que é conjunção consecutiva? Porque ela tem uma correlação com o termo intensificador. Então, se em uma oração eu tenho que, e na outra oração eu tenho intensificador como tão, tal, tamanho, tanto, com certeza absoluta eu tenho a relação de causa e consequência. Mas a causa vai ficar do lado do intensificador e a consequência do lado do que, porque este que vai ser uma conjunção consecutiva. Então, aqui, ó, consequência. E este que é uma conjunção consecutiva. Agora aqui, ó, como bebi muito, passei mal. Tá vendo esse como? E aí repara, se tem ou não tem também uma relação de causa e consequência. Como bebi muito, passei mal. Então o que aconteceu primeiro? O camarada bebeu muito. E o que aconteceu depois? Passou mal. Porque quando a gente fala de causa, causa é a origem. E a consequência é o que decorre diante disso. Então este como é uma conjunção causal. Aqui tem a causa e aqui a consequência. As bancas adoram trabalhar esta relação de causa e consequência. Só que é o seguinte, como tem a relação de causa e consequência, de vez em quando ele te derruba, porque ele pede, por exemplo, o sentido que esta daqui, ó, estou destacando, o como bebi muito estabelece. Esta estabelece valor de causa. Ou ele pega este que passei mal e também pergunta a relação de sentido. Aqui no caso é consequência. Eu não posso dar mole de dizer que é causa sendo consequência, ou então dizer que é consequência sendo causa. Tem que ficar ligado, entendeu? Ó, a causa é a origem e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então aqui, ó, bebi tanto que passei mal. Afinal de contas, o que aconteceu primeiro, gente? Primeiro o camarada bebeu pra caramba. Isso é a origem. E depois? Depois ele fez o quê? Passou mal. Aqui, ó, como bebi muito, passei mal. O que aconteceu primeiro, meu parceiro? Bebeu muito. E depois? Passou mal. Então, a causa é sempre a origem e a consequência é o que decorre diante disso. Aí, se liga só a outro aspecto que é bastante cobrado em provas de concurso. É a relação de oposição, que a gente trabalha a adversidade e a concessão. E aí, se liga só no que eu vou te falar. Isso daqui é muito cobrado porque é a base da argumentação. Quando eu falo de oposição, já deve ter visto isso comigo no outro momento. Se não viu, vai ver agora. Dentro da oposição, eu tenho a adversativa, que é uma conjunção coordenativa, e eu tenho a concessiva, que é uma conjunção subordinativa adverbial. Se as duas indicam oposição, qual é a diferença entre elas? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Como assim, Sidney? Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento o quê? Fraco. Isso é a base da argumentação. Vou fazer duas pequenas analogias que eu sempre faço. Pensa você que está em casa, você é mulher. Aí eu digo para você que eu tenho um amigo para te apresentar. Você está solteira, desesperada, matando cachorro a grito. Aí eu digo que eu tenho um amigo para te apresentar. Primeira coisa que você vai perguntar, como ele é? Aí eu digo assim, ó, eu digo que ele é feio. É um argumento péssimo. Não é um argumento péssimo? Só que eu vou continuar a frase. Aí eu digo assim, ele é feio, mas é rico. Aí agora ficou interessante pra caramba, né? Aí você pode até falar assim pra mim, ah, Sidney, mas eu não sou interesseira. Mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre, né não? E aí se liga, quando eu coloco mais aqui, eu coloquei do lado do rico.
Então, eu enfatizei o lado do rico e minimizei o lado de quem? Do feio. Então, não importa que ele é feio, importa o quê? Que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia colocar que ele é rico, mas é feio. E nesta situação, eu coloquei a adversativa do lado do feio. Consequentemente, eu estou enfatizando o lado feio e minimizando o lado rico. Então, não importa que ele é rico. Importa que ele é feio. Tão feio, horroroso, que não dá para pegar. E aí se liga no ato de comunicação e na linha argumentativa. Se eu chego para você, que está em casa, solteira, e digo que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando para que você fique com o meu amigo. Estou a favor dele. Agora, se eu estou dizendo para você que o meu amigo é rico, mas é feio, eu não quero que você fique com o meu amigo. Então, eu estou argumentando contra o meu amigo. É a mesma coisa que o jornal, a revista faz para poder manipular o povo. Um jornal, ele vai colocar assim, na capa, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que ficou na tua mente? Que os preços estão altos. Aí você para e pensa, caramba, passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar nada, você fica contra o governo. Agora, se o jornal for a favor do governo, ele vai colocar os mesmos dois fatos, mas ele vai alterar. Aí ele vai dizer assim, os preços continuam altos, mas os juros caíram. E o que vai ficar na mente do povo? Que o juro caiu. É isso que vai ficar. E eu vou pensar em quem? Fazer compra, liquidação. Aqui no Rio de Janeiro a gente vai correr para o Guanabara para poder fazer compra. E se eu faço compra, eu fico ou não fico feliz? Fico feliz. Aí eu esqueço dos problemas sociais. E aí eu começo até a refletir assim, agora eu compro. Na época de fulano de tal eu não comprava. E aí você fica a favor de quem? Do governo. O jornal conseguiu o que queria. Se eu consigo perceber essas intenções aqui, eu já não dou mais mole para jornal, nem para revista. Eu vou conseguir filtrar aquilo que não é tendencioso. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Aí, observa aqui comigo como é que a gente vai continuar trabalhando isso daqui. Choveu, mas fui à praia. Então, eu coloquei o mais, que é uma adversativa, do lado do fui à praia. E aí se liga, choveu, mas fui à praia. Tem a oposição, não tem a oposição? Então, eu enfatizei o lado de ter ido à praia e minimizei o lado de ter chovido. Então, não importa que choveu, eu fui à praia. Agora aqui, fui à praia, mas choveu. Eu também tenho uma adversativa, que foi colocada agora do lado de choveu. E, consequentemente, eu minimizei o lado de quê? De ter ido à praia. Então, gente, observa. Eu comecei com choveu e eu coloquei a adversativa onde está o quê? A praia. Agora aqui, eu comecei com a ida à praia e coloquei a adversativa onde? Do lado de choveu. Então imagina o seguinte, imagina um camarada criando uma questão e ele pedindo para você pegar esta oração aqui, ó, choveu, mas foi à praia, e transformar nesta oração, colocando fui à praia primeiro, e mantendo a mesma relação de sentido. Eu não vou poder utilizar a adversativa ali, porque a adversativa ela tem uma forma fixa, ela não pode iniciar uma sentença. Ela está sempre ali, ó, no meio das orações coordenadas. É um padrão, é um formato. Tanto é que as outras conjunções coordenativas adversativas, elas podem ficar entre vírgulas, porque quando estão deslocadas. A única que não pode é o mais, porque ela tem um padrão. Ela é sempre fixa, ela fica sempre entre as orações. Então, para eu fazer isso daqui, não teria como eu trabalhar com essa oração aqui que indica a diversidade, porque eu vou mudar o sentido. Afinal de contas, ó, na primeira frase, choveu, mas fui à praia. Ou seja, eu fui à praia. Agora aqui embaixo, fui à praia, mas choveu. Caramba, Sidney, eu não estou entendendo qual é a intenção de você me mostrar a diferença. Vou mostrar agora. Quando eu coloco choveu, mas fui à praia, não importa a chuva, importa que eu fui à praia. Então eu fui feliz.
Fui feliz, eu estava feliz ali, ó. Choveu, mas fui à praia. Agora aqui, ó. Fui à praia, mas choveu. Coitado, fiquei triste. É isso daqui que aconteceu. Tá vendo? Como uma modificação na estrutura já faz toda a diferença. Então, quando eu coloco que choveu, mas fui à praia, eu fiquei feliz. Eu não me importei de estar chovendo e ainda assim eu fui à praia. Agora, quando eu digo fui à praia, mas choveu, olha o xoxo que eu fiquei. Não é? Entendeu o processo? Agora, olha aqui, uma outra estrutura. Choveu, mas fui à praia. Estou feliz. Agora aqui, ainda que chovesse, fui à praia. Então também estou o quê? Também estou feliz. Só que aí se liga. Agora eu coloquei aqui uma concessiva. Então, gente, a concessiva, ela não minimiza e enfatiza o outro lado? Assim como a adversativa enfatiza e minimiza o outro lado? Então, nestas duas situações aqui, o que eu fiz? Eu minimizei o lado de chover e enfatizei o lado de quê? De ir à praia. Eu enfatizei o lado de ir à praia. Então, isso é que tornou a praia interessante. Então, olha só, choveu, mas fui à praia, estou feliz. E ainda que chovesse, embora chovesse, fui à praia, fiquei feliz. Tranquilo? Então, tudo depende do que você quer dizer e como você vai dizer. Olha outros conectivos que vocês podem utilizar aí, ó. Conectivos adversativos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e os conectivos concessivos, embora, ainda que, apesar de, mesmo que, por mais que, conquanto, malgrado, não obstante. E aí se liga no que eu vou te falar aqui agora, ó. Quando o camarada trabalha a conjunção adversativa, é muito fácil, porque, caramba, você utiliza isso o tempo todo. Agora, quando ele trabalha a conjunção concessiva, se ele usa um embora, um apesar de, um ainda que, você também está safo. Mas quando ele coloca conquanto e malgrado, o camarada fica louco. Conquanto e malgrado. O que é isso? E aí se liga no que eu vou te falar. Conquanto aparece direto em provas de concurso público. Mas direto. Malgrado também, mas a palavra conquanto é a que mais aparece. E por quê? Porque você não visualiza isso o tempo todo. Nem no jornal, nem na revista. E aí o camarada de sacanagem vai lá e coloca. Então, conquanto e malgrado são duas palavrinhas que vêm para derrubar o candidato. Significa o quê? Concessão, é conjunção concessiva, igualzinho ao embora, tranquilo? Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui agora, ó. Eu coloco assim, o gorila fugiu da jaula, no entanto não feriu ninguém. É óbvio que a gente aqui repetiu a palavra gorila, para quê? Para evitar a repetição agora diante de um exercício. Vamos trabalhar primeiro a coesão referencial, depois a gente vai fazer uma brincadeira com coesão sequencial. Então, o que eu vou fazer aqui agora para evitar a repetição da palavra gorila? Vou botar ali, ó, um pronome anafórico, já que é para evitar a repetição. Qual vai ser o pronome que vai entrar ali? O ele. Então, o gorila fugiu da jaula. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Quem é o ele? É o gorila. Vamos agora brincar com hiperônimo e hipônimo. Eu vou colocar ali agora um hiperônimo. Vamos fazer uma coesão através de uma hiperonímia. E quem que eu vou colocar ali agora? Se agora eu vou colocar um hiperônimo, que é um termo geral, é porque gorila é um termo o quê? Menor, é um termo específico. E qual é o termo geral para gorila? O animal. Então, o gorila fugiu da jaula. O animal, no entanto, não feriu ninguém. Tranquilo. Agora, como nós vimos anteriormente, eu também posso fazer uma elipse, que é a omissão de um termo. Então, eu posso colocar o gorila fugiu da jaula, ponto. E aí eu coloco nada, zero. O gorila fugiu da jaula, ponto. No entanto, não feriu ninguém. Quem foi que não feriu ninguém?
O gorila. Ou seja, o meu texto, além de coeso, ainda está coerente, porque o meu conhecimento de mundo permite saber que quem não feriu ninguém foi quem? O gorila. Aí agora a gente vai fazer uma brincadeira com coesão sequencial. Eu destaco, no entanto, e peço para você substituir por outro termo que mantenha o mesmo sentido, o mesmo valor semântico. Aí eu coloco letra A, portanto. Letra B, embora. Letra C, malgrado. Letra D, porém. E aí, meu companheiro, qual é a resposta sem sombra de dúvidas? Só pode ser porém, porque eu não quero que altere o sentido. Então, portanto é conclusivo, embora é concessivo, malgrado é concessivo e porém é adversativo. E por que eu marquei o porém? Porque o no entanto também é adversativo. Tranquilo? Então, se tem uma dica importante para você, grave todas as conjunções. Como eu digo sempre a vocês, pega 2 folhinhas de cartolina, coloca aquilo dali, cola na parede do quarto e grave, meu parceiro. Você tem de saber as conjunções, tranquilo? Agora vamos brincar aqui com algumas questões. Só que é o seguinte, para você que está fazendo esse módulozinho aqui gostosinho, questões super, extremamente novas. Olha aí, questão de 2014. Eu peguei as questões mais recentes dos concursos que aconteceram agora no Brasil. É capaz de você pegar uma questão aqui que tenha acontecido semana passada. Então são questões novíssimas. Questões novíssimas, todas de 2014. E aí vamos lá. Vamos dar uma treinada nisso daqui. Em aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir uma emoção? O pronome em destaque cumpre papel coesivo no texto, uma vez que... E aí se liga só. O termo essas está fazendo referência a quê? Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Tudo que foi mencionado anteriormente. É ou não é? Então aqui eu tenho um pronome que está fazendo uma coesão anafórica. E por que eu botei essas? Porque são algumas expressões. Eu tenho mais de uma expressão. Então por isso essas expressões. Aí olha as coisas que são ditas aqui. Letra A faz referência a uma ideia já apresentada. A princípio é meu gabarito. Vamos ver as outras. Antecipam uma informação ainda não mencionada. Pô, claro que não. Já está aqui a ideia. Letra C. Estabelece uma comparação entre informações distintas. Claro que não. Não são informações distintas. O camarada colocou aperto no peito, frio na cabeça, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir uma emoção? Então ele colocou todo mundo no mesmo joio, todo mundo no mesmo barco. Depois, aponta para algo que está próximo ao enunciador. Claro que não. Quando a gente trabalha algo próximo ao enunciador, nós estamos trabalhando 2 termos. E basicamente, pela tradição da escrita, o este é para próximo do enunciador. E o aquele para próximo do quê? Diz para mim. Ó, quando eu vou trabalhar alguém próximo do enunciador, eu uso o este. O esse para próximo do interlocutor e o aquele para quê? Para distante de ambos. Numa estrutura em que o camarada está falando, se ele coloca 2 elementos, ele só vai ter o elemento mais próximo e o mais distante. E quem é que eu vou utilizar? Vou usar o essa? Não, vou usar o quê? O esta para próximo e o aquela para o distante. Aqui, gente, notoriamente está fazendo referência a termos que já apareceram. Então, é uma ideia já apresentada, a resposta letra A. Vamos para uma questão agora do CESP. Questão também 2014, todas 2014. E aí observa. Toda relação de emprego, espécie, é uma relação de trabalho. Mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego.
Caso se substituísse o conectivo mais por no entanto, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido do texto. Vamos ver. Quando ele coloca que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, ó, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Teve ou não teve uma oposição? Teve ou não teve uma adversidade? Teve. Então esse mais aqui é uma conjunção adversativa. E o no entanto, ou também não é uma expressão adversativa. Então eu posso colocar toda relação de emprego é uma relação de trabalho. No entanto, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego? Posso. E não vai ter prejuízo gramatical nem de sentido. Então aqui, ó, tá certo. Pode marcar aí. Tranquilo? Vamos para a próxima. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi hospitaleiro para formas de vida ou, quem sabe, até ainda o seja. No trecho, ou quem sabe até ainda o seja, que é esse daqui, ó, o termo o classifica-se como pronome e refere-se ao adjetivo hospitaleiro. Vamos ver. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi hospitaleiro para formas de vida ou, quem sabe, até ainda o seja. Seja o quê? Hospitaleiro. Então, aqui eu tenho um pronome demonstrativo que está fazendo referência a quem? Ao adjetivo hospitaleiro. Então tá certo, meu companheiro. Olha a próxima. Questão da IBFC. No fragmento. Apesar da minha admiração, fiquei calada. É possível notar que a expressão apesar da assume valor e aí, ó, concessivo. Gente, é o tipo de questão que eu nem preciso do texto na íntegra. Só o fragmento já é capaz de responder. E por quê? Porque eu gravei os valores semânticos das conjunções. Faça o mesmo. Olha a próxima questão aí, ó. Quanto mais for levado a refletir sobre a situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais emergerá dela conscientemente carregado de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simplesmente espectador, mas na qual deve intervir cada vez mais. Texto doido, né? O termo porquê poderia, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto, ser substituído por porquê. Galera, se liga só. Você já deve ter aprendido um pouquinho do uso do porquê. Se não aprendeu ainda, dá uma olhada com calma lá na parte de ortografia do curso básico aí. Mas se o camarada coloca um porquê junto e sem acento, esse porquê só pode ser uma conjunção, que pode ser causal ou explicativa. É ou não é assim que nós aprendemos? É assim. Agora, o porquê separado? Galera, porquê separado é conjunção? Não. Porquê separado, o por é uma preposição e o quê? É um pronome. Então, dá para eu tirar uma conjunção e colocar uma preposição e um pronome no lugar? Sem alterar sentido, sem alterar a estrutura? É óbvio que não. É óbvio que não. Sem contar que este porquê, ele ou vai indicar causa ou explicação. Esse daqui é um porquê em que o que pode ser um pronome interrogativo ou pode ser até um pronome relativo. Então, gente, não tem nada a ver fazer esse tipo de substituição. Agora, olha aí para a questão. Como é que eu vou fazer? Não tem como. Então, se você quer aprender mais um pouquinho, meu parceiro, dá uma olhada lá na aula de ortografia.
que com certeza você vai ficar enraizado. Ah, Cid, mas fala aí. Gente, porque junto indica causa ou explicação. Porque separado e sem acento. Ele vai funcionar se eu colocar a palavra motivo. Vamos lá. Vou botar aqui para você rapidinho, né? Já que eu comecei, então vou botar, ó. Porque separado e sem acento, pode estar subentendida a palavra motivo ou então a expressão pelo qual. Então vamos lá. Botei assim, ó. Por que parou? Dá ou não dá para eu colocar por que motivo parou? Dá, não dá? Então esse que é um pronome interrogativo que está perguntando o motivo. Então, ó, se está separado, tem que ter algum motivo. Mas também pode ser substituído pela expressão pelo qual, em que o porquê passaria a ser um por preposição e o que um pronome relativo. Eu coloco assim, ó, este é o ideal porque lutamos. Não dá para eu colocar este é o ideal por que motivo lutamos, mas dá para eu colocar este é o ideal pelo qual lutamos, não dá? Então, separado sem acento. Agora, quando eu coloco separado e com acento, também está subentendida a palavra motivo, mas está o quê? No final da frase. Então, da mesma forma que eu falei por que parou, agora eu digo parou por quê? E aí diz para mim, dá ou não dá para eu colocar parou por que motivo? Dá. Então, ó, é separado. Se tem motivo, está separado. Mas está no final da frase. E se está no final da frase, eu coloco o acento. Quando tem o porquê junto, turma, é um porquê que indica causa ou explicação. E ele é uma conjunção. Tranquilo? Ele é uma conjunção. E quando eu tenho o porquê junto e com acento, ele é um substantivo, que vai haver um artigo antes dele. Então eu coloco assim, ó, não vou à praia porque está chovendo. É ou não é uma conjunção? Indica ou não indica causa? Não vou à praia pois está chovendo. Então, é um macete até para você colocar esse porquê junto. Às vezes, dá para poder substituir pelo pois. Agora, porquê junto com acento? Vai aparecer um artigo antes, ó. Não sei o porquê de tanta briga. Ah, professor, eu pensei na palavra motivo aí também, mas você pensou na palavra o motivo e não na expressão motivo. Quando eu digo não sei o porquê de tanta briga, eu consigo dizer não sei o motivo de tanta briga. Então você aprendeu aí um pouquinho agora e a resposta aqui, sem sombra de dúvidas, é errado. Porque não dá para substituir um porquê junto por um porquê separado. Tranquilo? Olha a próxima aí. Questão 6. Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia, que passou para o latim politia, com o mesmo sentido. Governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo, que no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios. O referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais assumiu e busca assegurar é o termo polícia. Vamos ver. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sublinhar o assumiu, que está aqui, ó, no iniciozinho, aqui, ó, assumiu. Vou destacar. E vou destacar o busca assegurar. Beleza. Até aí tudo bem. Agora eu vou fazer o quê? Ele está dizendo que ambos fazem referência à polícia. Então vou envolver aqui polícia. Cadê? Polícia. Então vamos lá. Polícia é um vocábulo de origem grega, que passou para o latim com o mesmo sentido.
governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular. Quem foi que assumiu um sentido particular? Polícia. A princípio está certo. Vamos lá. Assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo, que no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica busca assegurar a tranquilidade pública. Quem é que busca assegurar a tranquilidade pública? O governo. Então, parte estava certa, mas não está totalmente certa, porque apenas assumiu é que faz referência à polícia. O busca assegurar faz referência ao governo. Então a questão 6 está errada. Tranquilo? Belezinha? O que eu quis com isso, meu companheiro? Eu quis mostrar a você um pouquinho das possibilidades de coesão e de coerência, para que você comece de uma vez por todas a gravar essas conjunções e também comece a entender o processo das referências, para você não fazer uma referência equivocada no seu texto e também para poder utilizar tudo isso na tua prova de interpretação, para não dar mole, tranquilo? Olha uma mensagem aí final, como de hábito, uma mensagem do Chaplin. Se não estiver dando para ler, eu vou ler aqui para você, tá? Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Então, meu companheiro, o negócio é o seguinte: não pode dar uma de coitadinho. Ah, professor, mas tá tão difícil estudar, porque eu tenho que cuidar de casa, de marido, de não sei o que, de não sei o que lá. A vida é para quem se atreve. Então você tem que ser atrevido, você tem que lutar, você tem que ir à luta, você tem que buscar. Porque a vida é muito para ser insignificante. Então não dá para ficar sentado na poltrona, como diz o Falcão, né? Não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Tudo bem que de vez em quando é legal, mas não dá para ficar a vida inteira sentado na poltrona vendo o Faustão, né, galera? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que partir para a luta. Nem que seja só no trabalho lá, na esfera privada, mas se eu não quero passar a minha vida inteira dependendo da esfera privada, dependendo do INSS, porque vamos ser sinceros, o que está acontecendo aí com a sociedade? O bicho está pegando. A gente está em crise. Está em crise. Então, é melhor ser o quê? É melhor ser servidor público, não é não? Então, meu companheiro, vamos à luta, vamos buscar nosso caminho aí. E é isso. Dá uma avaliada aí. Espero ter contribuído um pouquinho para a sua aquisição de conhecimento, porque essa aula foi um pouquinho diferente da estrutura de produção que você estava acostumado, mas a intenção foi te mostrar essa relação de coesão e coerência que tem no texto. Na verdade, você percebeu a relação da coesão referencial e da coesão sequencial que vai mostrar aquelas ideias ali, para que o meu texto esteja extremamente ligado e unido em relação às ideias também. Tranquilo? Então é isso, meu companheiro. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fica com Deus.